Pessoal, é de prática nessa disciplina a gente fazer uma questão do cálculo para se perceber quem é que ocupa as vagas na Câmara, pensando na eleição de representação proporcional. Por que acontece? Quando nós temos uma eleição para prefeito, para governador, para senador e para presidente da República, que são os chefes do executivo mais os senadores, a eleição ela é majoritária, né? Isso significa que quem tem mais votos, né? Quem tem a maioria dos votos. Existem dois tipos de maioria majoritária, que você viu lá do texto. Então, tem aquela que é a maioria simples, que seria, então, agora presta atenção nessa definição, seria o número inteiro posterior à metade dos votos, ok? Então, nós estamos pensando em ciências humanas. E aí, não tem sentido de fazer um cálculo aí sobre a humanidade e pensar em meio, né? Porque o pessoal fala de forma errada o seguinte, 50% mais 1. O 50% mais 1 não resolve, né? Por exemplo, se a metade foi 7,5, por exemplo, né? E aí, então, mais 1 vai dar 8,5. Então, é possível a gente fazer essa contabilização? Não é. Então, veja bem, a questão mesmo é essa da questão de o inteiro posterior. Então, veja bem, eu tenho lá, suponha, 17, né? 17. A maioria aqui, no caso, seria, então, vamos pegar o 17, esse aqui igual, vezes 50%, vezes 0,5. Então, deu 8,5. Qual que é a quantidade de votos necessária para o sujeito ser eleito? Na maioria simples, seria, então, 9 votos, ok? Então, não é 9,5, é o primeiro inteiro após a realização da soma da metade, ok? Agora, existe a maioria absoluta. Essa maioria absoluta quer dizer o seguinte, quantos votantes tem? Quantos a Câmara, ou enfim, nós temos lá 13 vereadores em Porá, certo? Então, para que se haja a votação, eu preciso que a quantidade de eleitos ali, a quantidade de votos para promover a eleição, seja essa maioria absoluta, que é a metade dessas pessoas aqui, ok? Por que eu estou dizendo isso? Então, se eu tenho 13 vagas na casa, então eu tenho a necessidade para se aprovar pela maioria absoluta, eu preciso então da metade disso aqui, que é igual a 13 vezes 0,05, porque é o 50%, certo? 6,5. Então eu preciso, na verdade, de 7 votos. Agora, o que pode acontecer? Pode ter alguma reunião, lá, isso aqui é maioria absoluta. Maioria absoluta. Agora, pode ter uma reunião que eu preciso só de uma maioria simples. Essa maioria simples exige o quê? Exige um quórum, né? Esse quórum seria, então, para ter essa reunião, eu preciso da maioria. O que é essa maioria? Então, é o primeiro inteiro após os 50% sendo somados, né? Então, o que seria o quórum? O quórum dessa reunião seria que tem que ter lá presente 7 vereadores, por exemplo. E a decisão agora, então eu preciso de quantos votos para tomar a decisão? Aí eu vou fazer de novo a maioria simples aqui. Então seria igual a esse vezes 0,5, que é igual a 3,5. E qual que é a maioria simples? Então é o primeiro inteiro após a metade, que então 4 votos. Veja bem. Então é dado uma matéria e eu preciso de maioria absoluta. Então, suponha que a Câmara tem 13 vagas, né? Então, tem 13 vereadores ali. 13 vereadores. E agora, nessa votação, eu preciso de uma maioria absoluta. Se é uma maioria absoluta, então eu preciso que tenha a votação. Pode ter, olhar a questão do quórum, talvez nem sempre precise ter os 13 lá votando especificamente, mas para essa votação de fato ocorrer, eu preciso de 7 votos para que a decisão ocorra, ok?
Mas pode acontecer de uma reunião, alguma matéria, que necessita apenas de uma maioria simples. Nessa maioria simples, aí verifica-se o quórum, 7 pessoas, e a maioria. Então, apenas 4 votos são suficientes para votar essa matéria. Eu não sei se ficou claro, né? Então, questão de maioria simples e maioria absoluta na questão da decisão. Agora, quando é uma eleição, por exemplo, agora vamos pensar na eleição. Estou pensando em decisão dentro da casa. Agora, uma eleição para prefeito, por exemplo, nas cidades que tem muitos eleitores, né? É um número, eu esqueci o número limite, não sei se é 200 mil, alguma coisa assim. Então, é preciso ter um segundo turno. Por quê? Porque a soma, na existência de vários candidatos, né? Então, você não vai chegar a essa maioria, entendeu? Não vai chegar à maioria. Por quê? Porque acaba que uma pessoa tem muitos votos, mas a quantidade de votos dela chega a apenas 40%. E aí tem 60% dos votos que são fragmentados nos vários outros candidatos. Se isso ocorre, então, por exemplo, acontece que tem uma segunda eleição em que se pega o mais votado e o segundo mais votado. E aí faz uma segunda eleição para que se obtenha essa maioria, certo? Porque enquanto não tiver alguém essa maioria, não pode acontecer eleição. Você viu que não pode ter a decisão da eleição. Você viu na última eleição do governo do estado de Goiás, que então, entre vários candidatos, o Caiado, que foi eleito, ele teve uma quantidade de votos maior que a metade dos votos dos eleitores goianos. Então, nesse sentido, foi eleito no primeiro turno, sem problema. Agora, cidades pequenas, igual Iporá, nunca vai ter, é difícil, assim, enquanto for essa quantidade de eleitores, nós não vamos ter segundo turno, porque já dá para decidir ali no primeiro turno essa maioria, uma vez que a gente tem 3, 4 candidatos no máximo aí, né? E, então já dá para dividir bem quem é o mais votado e, na verdade, por mais que nós temos 4, 5 candidatos, o paro é apenas entre 2, né? Que fica muito evidente, principalmente nos interiores, né? Ou às vezes só tem um candidato, esse um candidato ele vai ser eleito, né? Você viu aí no vídeo acima sobre a questão dos votos válidos. Então, se numa eleição tem um candidato, ele vai ser eleito com os votos válidos. Se tiver um votante apenas, esse voto válido é o 100% dos votos válidos, esse voto, e ele é eleito, né? Não tem aquela ideia antiga que os outros falavam, precisa ter 50% dos votantes, etc. Né? Aqui é a proporcionalidade dos votos válidos. Se tiver apenas uma pessoa comparecer às urnas, esse 1% é válido, ele precisa de 50%, entre aspas, mais um, né? Então, ou seja, meio voto, ele precisa de um voto, né? Um voto para ser eleito, ok? Então, se tiver 2 votantes, eu preciso de 2 votos. Agora, se tiver 3 votantes, eu preciso ter a metade, o primeiro inteiro após a metade. Então, se tiver 3 votantes, a metade é 1,5. Então, ele precisa de 2 votos para ele ser eleito, né? Então, se ele não tiver os 2 votos, ele não será em 3 votantes, né? Ele não será eleito. Então, é simples essa questão. Agora, eu queria fazer uma questão prática com vocês aqui, mas nós não vamos fazer agora, porque não tem nenhum exemplo prático que eu possa mostrar para vocês, porque teve uma alteração na lei em 2017, tá vendo? Então, não houve ainda eleição para vereador que assumiu já essa regra, né, a ponto da gente mostrar um caso concreto para vocês. Mas essa regra faz uma alteração. Olha aqui, altera a Constituição Federal para vedar coligações partidárias nas eleições proporcionais. O que significava isso aqui, gente? Significava que eu tenho um candidato a prefeito do partido X, e aí eu tenho 3 vagas na Câmara para me compor uma chapa, né? Eu preciso de ter ali os 13 candidatos, pelo menos 13 candidatos a vereador, porque aí a ideia seria ter um prefeito e os vereadores ali compondo as vagas. E às vezes a pessoa não tinha essa quantidade de candidatos a vereadores do partido, né? Do mesmo partido. E aí fazia a coligação. Então pegava o partido X, o partido Y, e as pessoas todas concorriam às eleições, criando, né, teoricamente, um novo partidão composto por essas coligações, né? Então, agora não pode mais. Pode ter coligação lá no executivo, que eu posso ter uma turma de vereadores de um partido, mas não ter nenhum candidato a prefeito daquele partido. E aí essa turma se vincula a algum candidato a prefeito,
Ok? Não sei se fica claro aí, mas a gente pode ir conversando pela rede social aí para tentar explicar um pouco melhor. Entendeu? Então, agora, com essa emenda constitucional de 2017, não pode ter mais coligações entre vereadores, entre deputados, certo? Cada chapa, para concorrer às eleições, precisa ter ali sua chapa completa, né? Ou seja, ali, no caso, 13 vereadores, em alguns lugares 17, e assim vai aumentando de acordo com as vagas que tem na Câmara. Então, por isso que você viu, não sei se você viu em Porá, algumas pessoas já correndo atrás, né? Vamos filiar, ou todos os anos fazem esse processo, o pessoal fazer a filiação, para que precisa daquele nome, né? Precisa dos nomes ali que sendo candidatos. Não precisa de ser eleito, mas pelo menos precisa ser candidato para que o partido tenha visibilidade para participar das eleições. E aí essa emenda constitucional ela define algumas coisas que talvez são interessantes, né, para a gente olhar. A questão de que no Brasil é mantida, né, segurada a autonomia, que o partido ele tem a sua filosofia, tem a sua estrutura e ele pode garantir essa sua autonomia nesse sentido, né? Mas aí tem uma questão aqui, olha, dos recursos do fundo partidário. Você já percebeu nas eleições, principalmente as eleições federais, né? Algum candidato lá, deputado, e fala rapidinho, porque o tempo dele é muito curto, né? Porque ele não participa. E alguns outros falam muito tempo, falam de forma mais tranquila. Por quê? Porque a participação nesse fundo, né, a possibilidade de utilização desse recurso, ele é feito com base para que, então, os representantes do partido tenham acesso gratuito aí ao horário partidário eleitoral ali da campanha, né? Do acesso gratuito à rádio, à televisão, a lei determina que precisa ter alguns critérios, como, por exemplo, aqui, nas eleições para a Câmara dos Deputados, tem que ter no mínimo 3% dos votos válidos, e aí esses 3% tem que estar distribuído em pelo menos, veja bem, 2%, né? Não, 1/3 das unidades da federação. Ou seja, precisa ter, então, 3% dos votos válidos e precisa ter deputados eleitos em pelo menos 9 estados brasileiros, né? Com no mínimo aí 2% dos votos em cada um desses estados. Então, enfim, e também, ou se ele tiver conseguido eleger 15 deputados federais, distribuídos também nos 9 estados da federação. Ou seja, então tem alguns elementos aqui que são interessantes de se ler também para perceber as regras, né? E a coisa que faz com que seja diferente essa disciplina esse ano. No ano que vem a gente já pode retomar essa parte prática, né? Que é a parte da matemática mesmo, né? Lembrando uma situação de uma turma anterior aí, uma das primeiras turmas que eu trabalhei na FAI, ainda tinha um e-mail coletivo no qual todo mundo tinha a senha desse e-mail, né? E aí o pessoal a senha era odiamos química, né? Então por isso que foi fazer direito. Aí na minha aula de ciência política a gente acabava fazendo matemática mesmo lá, né? Sabendo o que é um quociente eleitoral, o que é um quociente partidário, a soma das médias dos votos para se estabelecer a primeira vaga da Câmara, a segunda, a terceira e até todas as vagas da Câmara, inclusive os seus suplentes, né? A gente fazia isso na aula de ciência política. Esse ano então, nós vamos fazer por conta dessa alteração na Constituição aqui, e aí a partir do ano que vem a gente retoma fazendo essas continhas lá, né? Mesmo para aqueles que não estão na área de exatas, mas que precisam entender talvez um pouco essa questão. Então, aqui veda a celebração de coligações nas eleições proporcionais. Entendeu? Então, aquela questão que eu disse para vocês no início, o candidato a vereador, o candidato a deputado estadual ou deputado federal, então eles podem se candidatar, mas é preciso que no cadastro da eleição, no cadastro da eleição desse grupo, tenha a chapa ali completa, né, das pessoas que vão concorrer àquelas eleições. Ok? Então, faça essa análise aí, né? Leia esses textos e qualquer coisa, entre em contato com a gente aí para tirar qualquer dúvida, ok? Então, tudo de bom para vocês, bom resto de semana, até semana que vem.